Bárbara Gância, minha amiga jornalista, estuda a família real já tem muito tempo. Acho que continua estudando porque a Bárbara gosta muito disso e certamente tem muito a conversar com a gente. Boa tarde, Bárbara, como vai? Como vai, Fábio? Tudo bem? Tudo Faz certo. tempo, hein? Faz Faz, tempo. faz mesmo. Boa tarde, Oi, Bárbara. Muito Adriana. bem-vinda, viu? Bom Como falar com vai? você que conhece tanto que pode ajudar a gente nessa transmissão. Como vai? Tudo bem, Adriana? Tudo. Conta pra gente qual é o significado desse dia de hoje pra você que estuda o assunto tão profundamente. Olha, não é que eu estudo o assunto, eu gosto da rainha. Eu estudei numa escola britânica a vida inteira, aprendi a gostar da rainha por volta de 71. Ela teve visitando aqui em São Paulo, ela visitou a escola e aí eu me encantei. Eu achei ela uma figura assim muito especial, muito imponente. Todo mundo fez uma festa. Eu não sou britânica, mas estudava, era uma escola de estrangeiros, eu estudei lá e eu vi quanto que ela atraiu todos os ingleses antes e tal. E aí eu fui me interessar a partir disso e eu vi que de fato ela era uma pessoa que tinha uma importância maior do que a gente jamais poderá imaginar no Brasil, porque lá o sistema é um sistema, uma monarquia constitucionalista. Então, quer dizer, como George Orwell, o autor de 1984 e da Revolução dos Bichos, que era um socialista, já dizia, ela tem toda a glória e nenhum poder, e o governo tem todo o poder e nenhuma glória. E isso é um sistema, então, que exista algum tipo de populismo, de personalismo, como nós vemos aqui na América do Sul, o peronismo. Tem outros ismos que a gente se acostumou nos últimos anos aqui no Brasil também, né? E esses ismos são baseados na personalidade do líder, e isso não é bom para um país. Então, se você concentra a glória, a pompa, a tradição, tudo na monarquia, na história deles, que inclusive dá um sentido, uma noção de você querer estudar a história, de você querer entender o teu país, realmente aconteceu de fato no país, não o que a gente viu acontecer aqui ontem, que a gente festejou uma república, que é uma independência que de fato a gente não sabe quem foi que ficou independente de quem, porque tinha escravidão, aquelas coisas todas. Eles dividem muito bem isso, o parlamento da monarquia. Então tem essa figura de Estado que também, por coincidência, é chefe da igreja anglicana, então ela seria o papa da religião deles e chefe da igreja escocesa. Então, ela numa figura só, e ela tem aquele papel constante, né? Aquela constância. Você vê, eu comecei a gostar da rainha em 71, e ela foi a única rainha que teve lá. Depois eu fui estudar na Inglaterra, vi ela fazer lá o Jubileu de Prata. Depois ela fez o outro, e ela foi a mais longeva de todas as rainhas. A segunda, que foi a rainha Vitória, ela teve um filho, Edward, que ela governou 65 anos. O Edward também herdou o trono depois de muito. Ele foi príncipe durante muitos anos e tinha uma fama péssima. Ele bebia, era mulherengo. Em todos os hotéis da Inglaterra, que você anda pelo interior da Inglaterra, sempre tem um quarto no hotel. Aqui o Edward dormia com a amante e tal. Então, ele era e daí ele virou um ótimo rei. Então, toda essa especulação que a gente faz, será que o Charles vai ser um bom rei? Será que ele não vai ser um bom rei? O Charles é assim, ele é um sujeito que ele tem algumas coisas muito peculiares. Ele vai ser Charles o terceiro, né? Charles III, que é o Ray Charles, né? Até parece cantor, né? Ray Charles. Mas ele vai ser o Charles o terceiro, e ele tem algumas peculiaridades, que ele começou a ser ambientalista lá por 72. Ele começou a se interessar, até os britânicos falavam, esse cara é um louco, ele fala com plantas e tal. E hoje em dia ele tem uma indústria de orgânicos e produtos naturais e coisas que rende muito dinheiro, e ele aplica esse dinheiro numa coisa chamada Fundação do Príncipe, que é Princess Trust.
que dá emprego e iniciativa para jovens refugiados, para jovens carentes e tudo, que é uma das maiores iniciativas que existem no Reino Unido para jovens carentes. Então, ele é um sujeito que tem muita iniciativa. Problema que os ingleses veem a respeito do futuro desse né, o King Charles, é que ele interfere um pouco demais na política. Então, esse é o único quesito. Ele já declarou que não, que ele sabe que com a posição nova dele, ele não vai estar mais interferindo. Mas esse é um ponto importante, né, Bárbara? Porque assim, os britânicos, eles costumam e sabem separar muito bem, né? Por maior que seja o escândalo no governo, isso não respinga de jeito nenhum na família real, e se respinga é muito pouco, e não respingava de jeito algum na rainha, principalmente, né? Esse é um detalhe que talvez possa ser um pouquinho diferente daqui para frente, né? O que é interessante, Fábio, é que você tem uma primeira-ministra que só conversou uma vez com a rainha, que é experiente, eu vi pelo discurso que ela fez da morte da soberana, que ela realmente é péssima para isso, e para essas convenções, essa coisa toda tradicional. E você tem o Charles, que nunca teve essa conversa com o primeiro-ministro. Então vão ser dois novatos, porque se fosse ainda o Boris Johnson, ou se fosse o John Major, eles já tiveram conversas. São duas transições, né? É uma transição no poder e na monarquia. Exato, exatamente. Bárbara, e a antipatia a Camilla Parker Bowles? Esse momento passou, o tempo curou as feridas? Olha, eu acho o seguinte, que a Camila é uma conhecida em jantares e coisas assim, as pessoas querem sentar ao lado dela. Ela é tida como informações que eu tenho de bastidor. Ela é simpaticíssima, ela ganha todo mundo onde ela vai. Foi um infortúnio mesmo esse rapaz não poder casar com ela. Ele começou a namorar, rapaz, né, 73 anos. Olha como o rapaz agora envelheceu, Bárbara. Pois é. É o rei mais velho a assumir a coroa. Exatamente. Mas sabe o que é? Ele começou a namorar a Camila, ela já não era mais virgem. E naquela época era impensável que houvesse alguma chantagem, alguma história de alguém falando, eu comi a rainha, a futura mãe do rei da Inglaterra. Essa era a coisa. E depois, então, ele é de uma geração que é um pouco mais jovem do que os Beatles, do que os Rolling Stones, e ele não encontrava, naquela época todos os aristocratas eram devassos, tomavam heroína, então ele não encontrava alguém para casar. E ele começou a ser muito pressionado pelo tio, o Lord Mountbatten, e pelo próprio pai. Para achar a esposa ideal. E aí ele achou a esposa menos ideal que ele podia ter encontrado, porque era uma que queria se apaixonar, ela conhecia como era a corte, o pai da Lady Di era mais titulado, era mais nobre do que ele frequentava a corte, ela frequentava a corte. O Charles já tinha namorado a irmã dela, tinha dito não, porque a maioria deles ouve não, por incrível que pareça, aquela coisa do príncipe encantado, ninguém quer se meter nessa fria. E Bárbara. Fria, entendeu? Então, ele não casou com ela, teve lá, e o melhor amigo dele casou com a Camila para ela ficar com ele. E a Diana não entendeu essa parte da história e deu no que deu. Entendeu? E depois naquela entrevista histórica revelou que o casamento estava um pouco lotado demais. Pois e aí revelou todos os bastidores aí, numa entrevista que revelou... até hoje é polêmica, né? Até recentemente o jornalista foi investigado por isso, né? Mas eu acho que é polêmica, mas não é, porque eu acho que as pessoas acabaram entendendo o drama que foi para todo mundo, para ele inclusive. Então, Bárbara, sinuca para todo mundo. Eu te perguntei da antipatia a Camilla Parker Bowles, porque eu lembro de fãs mais apaixonados pela Lady Di, depois da morte dela, perseguiam o carro. Quando passava o carro do Charles com a Camila, eles gritavam, jogavam ovos. Teve situação em que eles enfrentaram uma oposição de alguns fãs muito apaixonados. Agora, o tempo passou. Eu não sei para os britânicos, mas para os brasileiros, assistir The Crown ajudou a gente a entender as dores e as aflições internas de cada um ali. Olha, se a ficção pode ajudar de alguma forma a realidade. Não, eu acho que para os ingleses faz já 17 anos que eles são casados, são muito felizes.
as pessoas adoram ela. Ela é muito bem recebida, tanto é que a rainha, antes de morrer, falou, olha, ela ia ser chamada como Duquesa de Cornwall, né? Quando ascendesse ao trono. Mas, em vez, a rainha falou, não, vamos chamar ela de Queen Consort, que é rainha consorte. Então, eu acho que na Grã-Bretanha está muito, muito ultrapassada essa história. No mundo inteiro, a Diana ainda tem aquela... Mas você vê, aquele filme, não sei se você viu recentemente, teve um filme chamado Spencer. Sim, assisti. Então, esse filme pinta a Diana como uma louca, né? Então, eu não sou conhecedora da história como você, mas sou curiosa por tudo da realeza. Assisti o filme, assisti The Crown. Eu tenho um bode da Diana que é fenomenal, porque ela quis destruir a família real inglesa e você vê que ela teve um herdeiro, que é o filho dela, o mais jovem, que teve o mesmo, enveredou pelo mesmo caminho. Mas, em todo caso, isso é uma opinião totalmente pessoal. Vamos nos ater a tudo que eu disse antes disso. Ô, Bárbara, para a gente encerrar, uma curiosidade sobre a rainha. Ela passava uma impressão de que era uma pessoa absolutamente amável, não é? Mas a humildade fortíssima, né? Era isso mesmo? Ela tinha uma personalidade forte, não gostava de ser contrariada, é isso? Porque ela não passava essa imagem, se olhar para ela não percebia isso. Mas nos bastidores dizem que realmente contrariar a rainha não era uma boa história. Não, mas sabe o que é? A rainha era absolutamente ciente do papel institucional dela. Então, você não podia... ter intimidades com a rainha. Por exemplo, quando ela visitou a minha escola, tinha uma série de instruções, não mexa na rainha, não se dirija à rainha antes dela, não saia da mesa. Essas são todas coisas institucionais que, pelo papel dela como monarca, mas não, ela era muito simples, era uma pessoa que gostava de viver de galocha, com o pé enfiado na lama, nas fazendas, sabe? Ela não era uma pessoa que gostava de luxo, ela era uma pessoa muito simples. E ela tinha um senso de humor fenomenal. A rainha era muito engraçada. Eu tenho 2 ou 3 livros só de piada da rainha. E dizem que era uma grande imitadora, né? Que imitava personalidades políticas, celebridades. Dizem que era uma grande... Exatamente. Grande imitadora e com grande senso de humor. Agora, ela dava umas cutucadas. Quando alguém ficava muito íntimo, já saía querendo conversar e tal, achando que ela já sentava o pé na mesma hora. Já lembrava o peso da coroa, né? Claro. Não, diz que tem uma história muito engraçada e que a rainha mãe brigava muito com ela, defendia muito a Margaret, porque a Margaret, coitadinha, era toda cheia de problema e era princesa e ela era rainha. Daí diz que elas foram ouvidas numa festa, num jantar, brigando, e a rainha mãe falou, quem você acha que você é? E ela falou, rainha, mãe, eu sou a rainha. Bárbara Gance, é muito bom te ouvir, viu? Trazendo Muito assim esse lado pessoal, íntimo e também a sua percepção de tudo que vem agora com o novo rei Charles III, nessa transição que é forte justamente porque também chega ao poder a primeira-ministra Liz Truss. Obrigada demais pela sua participação, viu? Obrigada, Adriana. Eu tô adorando você na Band News FM. Muito obrigada. Olha, vindo de você, eu confesso que acabo de ficar um pouquinho mais confiante. Ouço o tempo todo. Um beijo grande. Obrigado, Bárbara. Beijo. Muita gentileza sua.